Olá, estudantes da terceira série. Nesse vídeo vamos falar sobre relações ecológicas desarmônicas. O que seriam, vamos lembrar aqui, o que são relações intraespecíficas, gente? Relações intraespecíficas são relações que acontecem entre seres da mesma espécie. E desarmônicas, ela vai ser negativa para pelo menos um dos indivíduos, tá? Então sempre existe ali algum tipo de prejuízo. E a gente vai ter ali como exemplo para vocês a questão do canibalismo, onde um ser vai acabar matando o outro da sua mesma espécie. Nesse caso, a reprodução aqui do louva-a-Deus, a fêmea come literalmente a cabeça do macho após a cópula. Também o caso da viúva negra, que é bem clássico, né? E a questão da competição, onde dois organismos que sejam daquela mesma espécie estão competindo ali, ou por alimento, ou pela fêmea, ou por território, né? Gerando algum tipo de prejuízo. No caso do canibalismo, também, um outro exemplo, existe ali a nível de tubarões, em que os filhotes devoram uns aos outros ainda dentro do útero da fêmea, tá? Então, gera ali também, caracteriza um tipo de canibalismo ali. Quando a gente vai falar em termos ali, gente, de competição, a gente vai ter essa daqui, no caso de seres da mesma espécie disputando, a gente vai ter três itens ali que a gente pode considerar. Ou por alimento, ou pela presença no território, ou pela parceria sexual, né? Ou seja, disputa pela fêmea mesmo, tá? Ganha aquele que tiver maior habilidade, melhor estrutura, enfim, que vai conseguir vencer basicamente essa luta entre elas. Mas existem também o caso das interespecíficas, tá, gente? Então, nesse caso, as interações interespecíficas são entre seres de espécies diferentes e sempre são negativas por pelo menos uma das partes, né? E a gente pode caracterizá-la ali no caso do predatismo, onde uma espécie se alimenta da outra, ok? A nível animal, né? Herbivoria, quando uma espécie de consumidor primário se alimenta de uma planta. Parasitismo, amensalismo e antibiose, né? A gente vai lembrar depois o nome dos antibióticos. Então, predatismo, uma espécie se alimenta da outra. Embora a imagem choque a gente um pouquinho, a gente pode entender que isso acaba sendo algo de um equilíbrio ecológico. Por quê? Por mais que esse organismo, esse felino, acabe se alimentando desse herbívoro, o que acontece? Ele exerce um controle biológico, porque se não tivesse esse predador, a gente teria ali uma proliferação enorme da presa. A nível de herbivoria, é quase a mesma coisa ali que um predatismo, porém ele está focado sempre em um indivíduo, consumidor, se alimentar de partes vivas de uma planta, tá? Então, aqui a gente tem o exemplo do panda ali, daquela larva e tudo mais, se alimentando diretamente de plantas, caracterizando a chamada herbivoria. Competição também é um tipo, né, de relação, só que daí não tem a disputa pela fêmea, e tem sim a disputa por alimento e território entre espécies diferentes ali. Existe uma sobreposição de nichos, e existe o princípio de Gauss, que diz o seguinte, que duas ou mais espécies só podem coexistir se ocuparem nichos ecológicos diferentes, porque fatalmente, uma delas vai vencer e vai acabar gerando extinção, expulsão de território, mudanças de hábitos da outra espécie que vai ser obrigada a mudar a sua forma ali. E parasitismo também, gente. Um ser se alimenta do outro, né, às custas da energia do outro, podendo acontecer dentro do corpo do hospedeiro, como por exemplo vermes, bactérias, protozoários, fungos dentro do corpo, ou na superfície a gente vai caracterizar como ectoparasitismo, pulga, piolho, carrapato e tudo mais. Amensalismo, uma espécie é prejudicada sem que a outra tenha benefícios, muitas vezes até acidentalmente, como aqui na tela. E a antibiose, lembre lá de antibióticos, né? Uma espécie como, por exemplo, o fungo penicillium consegue neutralizar a reprodução dos estafilococos aqui e também no caso da maré vermelha ali com dinoflagelados, ok? Gente, espero que vocês tenham gostado e até breve. Tchau, tchau!